A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações. Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje uma figura super importante, quer dizer, o primeiro ocidental presidente de um banco asiático, tá certo, na história, Marcos Troirro, que foi presidente do New Development Bank, do Banco dos BRICS. Tudo bem, Marcos? Muito obrigado por ter aceito nosso convite para participar dessa conversa. Tudo bem, Zé Márcio. Um grande prazer falar com você e com os amigos aqui da Genial. Ok, vamos falar um pouquinho sobre cenários, como é que você está vendo, tá certo? Você é muito ligado aí nessa questão de financiamento internacional. Como é que você está vendo o cenário internacional, Marcos? Tem uma certa fragmentação do comércio, quer dizer, tem um problema de inflação mais ou menos generalizada, mas essa questão como é que você vê essa questão da fragmentação do comércio internacional, das mudanças aí que estão acontecendo ao longo no pós-pandemia? Zé Márcio, você sabe que o Adam Tooze, né, o historiador Adam Tooze, ele recentemente atualizou um conceito que apareceu nos anos 90, um conceito do pensador Edgar Morin, que é o conceito da chamada policrise, né? Nós estaríamos vivendo uma confluência de 4 ou 5 vetores muito fragmentários, e é esse quadro de policrise que afeta o nosso tempo e o humor dos mercados, né? Quer dizer, os vetores são mais ou menos conhecidos, né? Muita gente diz que nós não estamos mais vivendo no mundo com Covid, mas no mundo pós-Covid, mas estamos vivendo no mundo com Covid. Provavelmente o quadro de saúde humana deverá ser continuamente afetado, né, por vírus muito perigosos nos próximos anos. Tem muita gente que começa a falar que nós estamos inaugurando uma época de hominidemias e não só de pandemias. Você tem uma situação geopolítica na Europa e no Oriente Médio que seguramente é a mais delicada desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma inflação no mundo, mesmo nos mercados desenvolvidos, que se dá por conta de uma largesse fiscal combinada com expansão da base monetária. Hoje, de cada 6 dólares em circulação, um simplesmente não existia há cerca de 18 meses. E você tem também aí um acirramento daquilo que alguns chamam de Guerra Fria 2.0, né? O perigo, né, de uma competição entre as duas superpotências econômicas, né, os Estados Unidos e a China, transladar também para o universo da geopolítica, né? Ou seja, uma paz quente poderia ser uma guerra fria, ou uma paz quente poderia se converter numa guerra quente. Então tem gente que chama isso, eu gosto um pouco da expressão recessão da globalização, né? Ou seja, nós estamos vivendo um cenário de recessão da globalização. Agora, da mesma maneira que tem a ótica da policrise, tem a ótica da polioportunidade, né? Ou seja, se você está vendo o tabuleiro a partir de uma perspectiva brasileira, tem muita coisa interessante acontecendo, né? Seja do ponto de vista da participação do Brasil como um elemento essencial no jogo da segurança alimentar, da segurança energética, da transição para o verde. Há também uma necessidade, por conta dessas dificuldades geopolíticas, né, de você fazer uma diversificação de portfólio a partir dos grandes centros irradiadores de liquidez, né, ou de alocação de investimento estrangeiro direto. E o Brasil aparece de uma maneira proeminente. Então, assim, para usar uma expressão que eu gosto recorrentemente de utilizar, é como se nós todos, Zé Márcio, como se os países fossem jogadores de cartas e eles estão em torno de uma mesa, né? Estão ali com o seu jogo feito, bolando as suas estratégias. Só que aí, num determinado momento, um sujeito entra na sala e diz o seguinte: amigos, acabamos de receber uma informação do Instituto de Previsão de Terremotos que nós teremos um tremor de terra grave daqui a 5 minutos. Por favor, sigam comigo até o bunker. Aí os jogadores saem, vão até o bunker se proteger, há um tremor de terra. Como são jogadores, eles voltam até a mesa e é necessário a redistribuição do jogo de cartas. No momento em que há a redistribuição das cartas, o Brasil olha para suas mãos e diz: puxa, eu estou com um jogo bom aqui. Então, mais uma vez, tudo em aberto,
um cenário mundial muito perigoso, mas curiosamente bastante interessante para o Brasil. Agora, essa questão da globalização, quer dizer, como é que você está vendo essa questão da fragmentação do comércio? Como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, você teve aí um aumento um aumento do número de participantes desse grupo dos BRICS, né? Quer dizer, como é que você vê esse processo? Você acha que isso vai continuar fragmentando ou você acha que em algum momento vai ter algum tipo de acordo que possa rearrumar? Quer dizer, como é que vai ser a rearrumação do jogo, vou chamar, das cartas, na hora que as pessoas voltarem aí para a mesa? Zé Márcio, você sabe que agora com os serviços de streaming, né, como o Netflix, os serviços da Amazon, etc., está muito em moda essas séries, né, em que você chama um conjunto de episódios de primeira temporada, depois vem a segunda temporada. Então é como se, por exemplo, do final da União Soviética, da queda do Muro de Berlim até a queda do Lehman Brothers, nós estivéssemos vivendo uma temporada em que as ideias ocidentais de economia de mercado, democracia representativa, Estado de Direito, integração econômica e política regional fossem o GPS, né, de como as sociedades e as economias deveriam se reorientar. Foi um período razoavelmente longo, que eu gosto de chamar de um período de globalização profunda, deep globalization. E é curioso que de 2008 para cá, né, com a chamada grande recessão, aí depois você tem a crise das economias mediterrâneas da Europa, você tem o Brexit, você tem o acirramento da polarização nos Estados Unidos. Essa lógica da globalização profunda, né, deep globalization, foi substituída por uma lógica de desglobalização, ou de risco de desglobalização, né? Ou seja, como você bem mencionou, uma proporção menor do PIB mundial representada pelo comércio internacional, mais restrições ao fluxo de investimentos diretos, mais restrições à circulação de pessoas, mais imposições de sanções, e isso leva a hoje, mais uma vez, nós nos encontrarmos no que nós poderíamos cunhar de uma recessão da globalização. Mas acho que esse período de desglobalização, ele deve ser entendido um pouco, Zé Márcio, da mesma forma que a gente entende o termo desaceleração. Ou seja, quando um veículo desacelera, não significa que ele parou de se mover. Significa apenas que ele não progride, né? Ele não faz a sua movimentação ao longo do espaço com a mesma velocidade que ele fazia anteriormente. Então, acho que nós estamos vivendo, sim, essa desaceleração. Agora, por outro lado, ela cria contornos interessantes, né? Veja que coisa curiosa, né? As relações entre o Brasil e a Ásia do ponto de vista comercial. Em 2001, a valor presente, o comércio Brasil-China era de $1 bilhão por ano. Hoje, o comércio Brasil-China é de $1 bilhão, $1 bilhão, é mais, a cada 60 horas. Né? Você vê, por exemplo, que tradicionalmente nós temos parceiros comerciais como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França. Só que hoje o Brasil exporta mais para a Tailândia do que para a França, mais para a Malásia do que para a Itália, mais para Singapura do que para a Alemanha, mais para a Índia do que para a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte juntos. A gente exporta mais para a China do que para os Estados Unidos e a União Europeia juntos. Ou seja, há uma mudança das placas tectônicas na economia mundial que parecem levar, né, o Greenwich, né, o meridiano geoeconômico para a Ásia, e por conta das complementariedades entre essa Ásia que cresce de uma maneira muito robusta e muito vertiginosa, e as tradicionais vantagens comparativas ricardianas de economias como o Brasil, você cria uma oportunidade de gerar grandes excedentes, acumular grandes excedentes por meio do comércio internacional. Aliás, tem um outro fator que eu acho bastante interessante, Zé Márcio. O Kerry, que durante bastante tempo, né, foi o diretor de pesquisas do Goldman Sachs, ele argumentava recentemente que o que caracteriza um superciclo de commodities, né, não é apenas uma demanda maior que leva a maiores preços dos mercados internacionais, mas é também um ciclo de alocação de recursos, um ciclo de capex que se segue a essas mudanças estruturais pela demanda de commodities. Ora, claramente nós estamos no meio de uma dessas mudanças, só que a onda de capex ainda não veio. Então, por exemplo, quando a gente ouve coisas do tipo o Brasil no agronegócio é muito competente da porteira para dentro, mas tem grandes deficiências da porteira para fora, porque ele tem dificuldade de armazenagem,
dificuldade de escoamento da produção via ferroviária. Esse, antigamente, era um problema do Brasil. Mas no mundo em que você tem insegurança alimentar, né, ou segurança alimentar foi para o centro das discussões, esse deixou de ser um problema brasileiro para ser um problema global. E me parece que essa é uma das razões pelas quais, se você levar em consideração o número de investimento, o volume de investimento estrangeiro direto que o Brasil recebeu em 2021 e 2022, ele foi o terceiro maior destino do ponto de vista dos recursos nominais. E se você levar em consideração o quanto entrou de dinheiro no Brasil como proporção do PIB nominal dos três primeiros destinos, né, Estados Unidos, China e Brasil, o Brasil foi o primeiro lugar. Então, há uma tendência, me parece, estrutural, dadas as características do Brasil, que são muito favoráveis também, não apenas para a projeção das nossas exportações, mas também para a atração de investimentos, inclusive aqueles que servirão para saldar os grandes déficits que a gente tem no setor infraestrutural. Agora, Marcos, quer dizer, esse ano o investimento estrangeiro no Brasil está sofrendo uma queda bastante forte, né? Você acha que isso é uma questão conjuntural ou você acha que tem algum fator estrutural que está levando a essa queda? Entre janeiro e setembro, teve uma redução de algo próximo a 40% na entrada de investimentos estrangeiros. É verdade que veio 2021, 2022, teve um crescimento muito forte, mas essa diminuição, você acha que é um fator generalizado, tá certo? É uma questão que está acontecendo no mundo como um todo, ou é alguma coisa que tem a ver com o Brasil e é conjuntural e daqui a pouco a gente reverte? Zé Márcio, eu estive recentemente numa conferência em Singapura e eu vi de um investidor muito experimentado, um investidor provado, com grande experiência em mercados emergentes, o seguinte, ouça só o que ele me disse. Ele me contou que do período, digamos assim, de meados de 2016 até dezembro do ano passado, a impressão é que o Brasil era o maior polo dinâmico de reformas estruturais nos chamados mercados emergentes. Ou seja, eram 6 anos e meio de reformas estruturais. Isso faz a diferença, né? Certo. Porque, afinal de contas, não são apenas mudanças que favorecem, né, o gosto do investidor estrangeiro direto, mas parecia haver um rumo e a perspectiva aqui, a formação de expectativas é muito importante, então nós estávamos, digamos assim, nesse caminho, nesse contexto. E de janeiro para cá, não é que essa lógica foi revertida, mas o que existe é uma dúvida, né, sobre qual caminho o Brasil vai seguir. Quer dizer, o Brasil vai reestatizar a Eletrobras, o Brasil vai continuar contestando a independência do Banco Central, o Brasil vai colocar o marco do saneamento na gaveta, o Brasil não vai mais para a OCDE, o Brasil vai se fechar protecionisticamente em relação, por exemplo, àquilo que foi negociado no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia. Então, essa série de questões me fazem lembrar um pouco, Zé Márcio, eu não sei se você lembra dele, o Roberto Avalone, que era um comentarista esportivo, né? Então ele de vez em quando diz o seguinte: quem é que será que classificará para a Libertadores do ano que vem? Ponto de interrogação. Então me parece que existe um ponto de interrogação na mente de muitos investidores estrangeiros diretos. Eu estou aqui, conforme a gente conversa, Zé Márcio, eu estou participando de uma conferência em Tanger, né, no Marrocos, uma conferência também sobre investimento em mercados emergentes, e existe esse ponto de interrogação em relação ao Brasil. Então eu acho que é como se houvesse 2 campos magnéticos. Você tem um campo magnético representado por críticas à independência da autoridade monetária, fim da dinâmica de privatizações, a volta de uma hipertrofia da presença do Estado na economia. Ou seja, tudo isso funciona como uma repulsa, um polo magnético de repulsa em relação a parcerias internacionais. Só que você tem outro polo, que é o Brasil como protagonista do universo da produção de alimentos, da produção de energia, da transição para o verde, do próprio mercado interno do país. Me parece que nesse jogo, nesse cabo de guerra entre os 2 polos magnéticos, o campo da atração ele é mais forte que o campo da repulsa e ele supera os ciclos eleitorais. Agora, é claro, se a força relativa desse campo gravitacional da repulsa diminuísse,
me parece que a velocidade e a intensidade do crescimento econômico do Brasil seria bastante mais robusto, porque, mais uma vez, o cenário é muito interessante para o país. A gente tem um cenário muito parecido, Marcos. A gente tem falado isso muito aqui. Quer dizer, as reformas foram fundamentais para. Na verdade, o Brasil tem surpreendido positivamente com o crescimento nos últimos 3 anos, né? Quer dizer, na nossa avaliação, as reformas foram fundamentais para essas surpresas positivas. A taxa de investimento subiu, o investimento estrangeiro voltou, e a nossa preocupação é exatamente com as incertezas que estão sendo geradas e que pode reverter essa trajetória aí de crescimento do investimento, principalmente da entrada de investimentos diretos, que é o que pode, quer dizer, certamente vai gerar crescimento no longo prazo. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem um cenário muito parecido com esse seu aí, e fico contente que seja assim. Agora, ô Marcos, teve aí um aumento do número de participantes desse grupo dos BRICS. Como é que você vê, primeiro, como é que você vê esse grupo, tá certo? Os BRICS, qual é o papel desse grupo aí na dinâmica do comércio internacional, na dinâmica do crescimento, tá certo? Como você disse, a Ásia está crescendo muito mais, quer dizer, do que o Ocidente, então acho que esse é um ponto importante, mas, quer dizer, e esse aumento da participação, quer dizer, o aumento de países que estão participando aí desse processo, como é que isso pode afetar o desempenho desses países, em que direção se você acha que isso vai acontecer? Veja, Zé Márcio, os BRICS provavelmente estão entrando na sua terceira idade, né? Quer dizer, você teve uma primeira fase, que é aquela fase que é inaugurada em 2001, com o trabalho de futurologia, né, do Goldman Sachs. O Jim O'Neill lá e a equipe dele do Goldman estavam olhando para a bola de cristal, estavam projetando a economia em 2030, e eles argumentavam que cada vez mais Brasil, Rússia, Índia e China ocupariam uma fatia maior do PIB da economia, enfim, do PIB global. Isso é verdade, quer dizer, os BRICS continuam, esses 4 países, né, os 4 originais BRICS, continuam a ocupar crescentemente, né, fatias maiores do PIB mundial. Isso é muito mais o resultado da dramática expansão da economia chinesa e da economia indiana, e muito menos da expansão da economia da Rússia e da economia brasileira. Agora, aquilo que significava futuro da economia mundial, combinado também com a solução que alguns bancos de investimentos, entre eles o Goldman, o HSBC e outros, criaram, né, classes de ativos, produtos, né, para alocação em mercados emergentes, houve um momento em que talvez os BRICS quiseram eles próprios se definirem em vez de serem definidos para fora. Então começa, num determinado momento, uma série de reuniões em nível de chefes de governo, de ministros responsáveis pelas pastas econômicas, pelas pastas de relações exteriores. Aí começa a se criar uma plataforma de diálogo e intercâmbio de visões, de onde resulta alguns resultados muito concretos, como é o caso do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Isso é bom ou isso é ruim, né? Esse BRICS 2.0? Eu acho que, enfim, é uma coisa interessante, porque eu fico pensando, Zé Márcio, sabe que eu terminei a faculdade e prestei o concurso do Instituto Rio Branco, entrei em Itamaraty, fui diplomata durante uma época. Eu fico lembrando, assim, nos anos 90, quantas vezes por ano, quando é que um presidente brasileiro, encontrava-se com um primeiro-ministro indiano? Nunca, era uma coisa raríssima, né? Hoje, por conta dos BRICS, tem outras razões também, eles se veem 4 ou 5 vezes por ano. Eles se veem na abertura da Assembleia Geral da ONU, eles se veem na cúpula anual dos BRICS, eles se veem durante as reuniões do G20. Ou seja, me parece que conversar e trocar opiniões é melhor do que não conversar. Então, eu acho isso bacana. Eu acho também que numa das primeiras versões de BRICS, o Brasil está localizado naquilo que poderia ser visto como um grupo de elite, né, dentre as economias emergentes. É algo que o distingue. Então, isso foi, digamos assim, até muito recentemente. Agora, essa cúpula da África do Sul, né, realizada há alguns meses, ela cria uma expansão, né, do número de membros, que, sem dúvida alguma, aumenta a base geográfica dos BRICS, mas pode ser entendida por alguns como a formação de uma aliança anti-ocidental.
sobretudo se você levar em consideração que ali você tem países pesadamente sancionados, né, pelo Ocidente, como é o caso do Irã. E o critério aqui é um critério que eu entendo, né, congrega alguns elementos de representatividade regional. Então, da África você tem a Etiópia, da América do Sul você tem a Argentina, no Oriente Médio, África do Sul, perdão, no Oriente Médio você tem o Irã e os Emirados Árabes, na África também você tem o Egito. O Egito, sim, hoje é a maior economia do continente africano pelo critério do poder da paridade de compra. Agora, vai depender. Esse BRICS 3.0, a meu ver, é um ponto de interrogação. É uma incógnita, está tudo em aberto, mesmo porque eu acho que um antídoto contra essa ideia de que os BRICS são uma aliança anti-ocidental é o fato de que você tem ali um país como a Índia, que nominalmente é a maior democracia eleitoral do mundo, é um sistema multipartidário. A África do Sul também é um sistema democrático multipartidário, o Brasil também, e a própria China, né, vamos lembrar, a China tem pesadíssima interdependência econômica em relação com os europeus, com os Estados Unidos, né? O presidente Xi Jinping fez uma visita ao presidente Biden essa semana na Califórnia, lá em São Francisco, e é verdade, quer dizer, o comércio Estados Unidos-China é de 760 bilhões de dólares por ano. Você tem um fluxo de mão dupla, uma avenida de mão dupla de investimento estrangeiro direto de 250 bilhões de dólares, ou seja, o grau de interdependência é bastante grande, né? Esse novo BRICS também precisa tomar um pouco de cuidado, Zé Márcio, para não ser redundante com outras coisas. Por exemplo, há décadas existe no âmbito das Nações Unidas um conclave chamado G77, né, que é uma espécie de união, coalizão, cooperação entre países em desenvolvimento, países emergentes, para terem mais voz nos temas multilaterais. Não me parece que isso tenha feito uma grande diferença na maneira pela qual os fluxos de poder e riqueza no mundo estão distribuídos. Então, enfim, no caso do Brasil, e acho que o que interessa no limite é como é que a gente vê as coisas a partir do Brasil, o que eu achava que era bastante interessante, né, de orientações anteriores, é que o Brasil membro dos BRICS, o Brasil membro do G20, se o Brasil continuasse o seu processo de acessão ao OCDE, o Brasil seria o único país, dentre todas as nações, que estaria nesses 3 clubes, né? Quer dizer, uma característica importante. Mesmo porque, Zé Márcio, no caso da OCDE, onde estão, sobretudo, países ocidentais ou países de maior renda per capita, estão ali sendo debatidos alguns dos critérios em termos de padrões para comércio e investimento no mundo. E o futuro, aliás, nem o futuro, o presente do comércio internacional, ele é muito menos relacionado a tarifas, cotas, que são ferramentas protecionistas, digamos assim, do século XX, e estão sendo gestadas ali outras ferramentas, às vezes, muito mais sofisticadas. Por exemplo, a maneira pela qual você abraça este ou aquele regime de propriedade intelectual, a maneira pela qual você abraça este ou aquele regime de legislação ambiental, de compras governamentais, de regras de origem, né? Tudo isso é muito interessante e, como se diz às vezes, né, se você não está sentado à mesa, é porque você é parte do menu. Quer dizer, alguém vai te saborear. Então era melhor o Brasil estar nessa mesa da OCDE também. A vocação do Brasil é ser um global player. Ele teria que colocar isso para funcionar. Então, BRICS, muito bem, mas também tem uma relação muito intensa com o Ocidente e com as economias mais desenvolvidas. Agora, Marcos, essa dinâmica de crescimento, quer dizer, com o Oriente crescendo mais, a Ásia crescendo muito mais do que o Ocidente, existe toda uma discussão sobre se a hegemonia americana a hegemonia do dólar está sendo colocada em risco. Qual é a sua avaliação? Você acha que existe essa possibilidade num prazo relativamente curto, sei lá, 50 anos, sei lá, algo desse tipo? O que é fato, Zé Márcio? Vamos lidar sempre com fatos e com números, né? Se você levar em consideração o PIB combinado do G7, né, do grupo, enfim, de 7 economias industrializadas ou pós-industrializadas. Vamos lá, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. Esses 7 países juntos em 2022 tiveram um PIB combinado medido pela paridade de compra de 48 trilhões de dólares. Agora, se você pegar aquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, então China, Índia, Brasil, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e México,
Esses 7 países têm um PIB combinado PPP de 58 trilhões de dólares. Ou seja, pelo critério da paridade do poder de compra, o E7 já é cerca de 20% maior do que o G7. E daí, por exemplo, essa explosão do comércio do Brasil com países emergentes, sobretudo aqueles que têm grande contingente populacional. Por que isso acontece, entre outras razões, Márcio? Eu acho isso fascinante. Pega um caso como o da Índia, né? A Índia cresce nos últimos 10 anos a taxas percentuais superiores à da China. E provavelmente isso deve continuar acontecendo para os próximos 10 anos. Vamos supor que a Índia esteja crescendo a 7% ao ano. Você sabe, Zé Márcio, os matemáticos nos ensinam aquela bruxaria da regra dos 70, né? Você quer determinar quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa anual de crescimento. 70 dividido por 7 é 10, em 10 anos os indianos dobram a sua renda per capita. Agora, como a renda per capita dos indianos hoje é de 3 mil dólares, e se você dobrou, você foi para 6, agora, o que a literatura e a experiência mostra que acontece como destino dessa renda adicional se a sua renda é tão baixa? As pessoas comem mais, as pessoas multiplicam a sua ingestão de calorias e nutrientes. Então, isso vai continuar e, portanto, me parece aí que os emergentes são uma força a se considerar. Agora, do ponto de vista da representação monetária, né, vamos fazer um exercício de comparação histórica, Zé Márcio. Os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra como maior economia do mundo em 1871. Né? E desse momento, em 1871, até que você tem, digamos assim, quase que uma predominância do dólar como moeda de transação, como moeda de referência, essa migração completa, né, da orientação da bússola de outros bancos centrais para o Banco Central dos Estados Unidos, como uma espécie de banco central dos bancos centrais, informalmente, demora 80, quase 100 anos. Né? Então, ainda que do ponto de vista do PIB PPP, a China já ter ultrapassado os Estados Unidos como maior economia do mundo. E, na minha opinião, do ponto de vista do PIB nominal, é apenas uma questão de anos, ou seja, vai ser mais 8, 12 anos, essa hipertrofia da economia chinesa, a meu ver, não será acompanhada na mesma proporção pela introdução, por exemplo, da moeda chinesa, do renminbi, como uma moeda de referência e aceitação internacional, com a universalidade que o dólar tem. E pensar que você vai criar uma nova moeda a partir da força comum, ou da vontade comum das economias emergentes, também me parece um processo ambicioso demais. Não há nenhuma coordenação de bancos centrais sobre isso, e seria necessário um grau de confiança e coincidência legislativa que eu não consigo visualizar no horizonte. Então, eu diria que o dólar, né, continuará como referência internacional por muito mais tempo do que se pode supor. Agora, tem uma tendência de queda na taxa de crescimento da gente, desaceleração da economia chinesa nos últimos anos, né? Quer dizer, a China crescia 12% ao ano, agora cresce 4%, ninguém sabe como existe muita incerteza sobre os próximos anos. Você viveu alguns anos aí na China, quer dizer, na sua avaliação, isso é uma questão estrutural? Quer dizer, me impressiona muito um país que tem uma taxa de investimento de 40% do PIB durante tanto tempo e a produtividade marginal do capital não caia, tá certo? Quer dizer, a lógica na minha cabeça que com essa taxa de investimento é difícil você manter a produtividade marginal do capital. Como é que você vê? Você acha que esse é um problema ou você acha que essa questão da redução do crescimento da China está mais ligada a fatores conjunturais de curto prazo? Zé Márcio, você tem que olhar para a trajetória, nós todos temos que olhar para a trajetória e nós todos temos que olhar para aquilo que a gente poderia chamar de uma metamorfose, né, da economia da China. Porque, no limite, tamanho importa, né, e as razões pelas quais a economia cresce desse jeito ou daquele jeito também importam. Então, em relação a tamanho, quando a China crescia, Zé Márcio, a 12% ao ano, que é, por exemplo, o ano 2000, 2001, a China era uma economia do tamanho da economia da Itália.
né? Uma economia de 1,9 trilhão, 2 trilhões de dólares. Né? Então, se você cresce 12% a partir de uma base de 2 trilhões de dólares, a sua contribuição para a formação da demanda global é 240 bilhões de dólares. Agora, a China hoje, Zé Márcio, do ponto de vista do PIB nominal, é uma economia de 19 trilhões de dólares. Né? Então, se a China cresce esse ano 4%, a contribuição dela, né, para a formação da demanda mundial é de 760 bilhões de dólares. Isso significa que a China cresce uma Argentina a cada 8 meses. A Argentina, que por acaso é o nosso principal, enfim, não apenas o nosso principal parceiro comercial na América Latina, mas é o nosso terceiro maior destino de exportações identificado por país. O Kishore Mahbubani, que é um especialista em relações internacionais que eu respeito muito, foi embaixador de Singapura na ONU, foi reitor da escola de governo da Universidade Nacional de Singapura. Ele diz o seguinte, ele faz uma conta muito interessante. Ele diz que se a China crescer 4% ao ano, todo ano, durante os próximos 10 anos, a maior economia do mundo em 2033 será ou os Estados Unidos ou a China. A segunda maior economia do mundo será ou os Estados Unidos e a China. Agora, a terceira maior economia do mundo será uma China que não existe, mas que é o resultado desse crescimento incremental de 4% ao ano a partir do atual tamanho relativo da economia chinesa. Porque no agregado, esse valor será um valor superior ao PIB nominal do Japão, que hoje é a terceira maior economia do mundo. Então, é uma coisa muito, muito pujante, mais uma vez, a escala é relevante. E eu acho que a outra coisa para olhar, Zé Márcio, é a composição orgânica, né, do PIB chinês. Quer dizer, se você olhar aquilo que a gente poderia chamar de China 1.0, que é essa China gestada ali pelo Deng Xiaoping, né, no final dos anos 70, os acordos especiais que Estados Unidos e China têm, o Congresso americano oferecendo à economia chinesa o status de nação mais favorecida, se você quebrar o código do DNA desse crescimento chinês, você vai encontrar ali acesso privilegiado aos principais mercados compradores do mundo, ou seja, Estados Unidos e Europa. Você vai ver uma administração artificial de alguns preços da economia, por exemplo, salários, o preço do câmbio, de modo a dotar a economia chinesa de uma competitividade adicional nas suas exportações. E você tem também uma agressivíssima promoção comercial dos chineses. Esses são essencialmente os segredos, né, da expansão chinesa de 78 para cá. Aliás, tem um outro elemento que eu deixei de mencionar que é muito importante. Numa primeira fase, em que a infraestrutura da China era muito deficiente, a China utilizou em ampla medida parcerias público-privadas para suprir lacunas da sua infraestrutura. Então, essa China que poupa muito, investe muito, é muito voltada para fora, né? O auge disso, Zé Márcio, foi o ano de 2006. 2006, 67% do PIB chinês era o resultado da soma de exportações e importações. Ela está passando por uma metamorfose. O dado que eu tenho mais recente, que é o dado de 2021, mostra que essa, entre aspas, dependência do comércio internacional para a composição do PIB chinês caiu de 67% em 2006 para 37% em 2021. A China não é mais um LCC, não é mais um low-cost country. A China agora disputa cabeça a cabeça com os Estados Unidos temas como biotecnologia, inteligência artificial, robótica, química fina. Então, a natureza do crescimento na China mudou, é um crescimento muito mais baseado em questões como pesquisa, desenvolvimento, inovação, novas patentes, setor de serviços. Ele está mudando bastante. O que preocupa muito, me parece, é o estoque da dívida chinesa, a natureza dessa dívida, ou seja, uma dívida muito grande do ponto de vista da sua filiação imobiliária. Agora também tem uma coisa curiosa, né? Se você quiser aplicar a lógica do too big to fail, a China virou, nesses últimos 30 anos, Márcio, um país de proprietários. Né? Muita gente tem o seu imóvel próprio. Muita dessa propriedade imobiliária está aliada à hipoteca de longa maturação. Então, se há alguma área em que o governo chinês
pode fazer uma alocação de esforços para evitar uma desaceleração mais grave, e me parece, enfim, o governo chinês tem o ferramental para isso, no setor das dívidas imobiliárias. Então, eu não sou tão pessimista assim quanto ao futuro do crescimento econômico chinês. Certo. Marcos, a gente podia ficar aqui horas falando sobre essas coisas, mas eu não quero tomar mais seu tempo. Excelente, muito obrigado por ter participado aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um grande prazer falar com você. Obrigado, Zé Marcos. Um abraço para todos. Genial. Obrigado. A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.